Olá, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre a teoria da personalidade, né? Vamos recapitular um pouco da semana passada, da aula da semana passada, onde nós começamos o nosso estudo sobre teorias da personalidade. Então, lembrando, a personalidade, quando a gente fala do nosso senso comum, a gente pensa no artista, no ator, numa celebridade, né? Ou então uma pessoa que tem personalidade forte, ou então uma fraca, né? Então, uma pessoa que não sustenta suas opiniões, mas quando a gente fala de personalidade dentro da psicologia, não é nada disso. Então, qual é o conceito de personalidade? Primeiro, voltando para o que significa personalidade, que vem da palavra latina persona, que significa as máscaras que os atores usavam para representar seus papéis. Então, persona muitas vezes é aquela máscara onde através daquela máscara ela vai soar, né? Soar um personagem, soar que representa aquele papel. Mas quando a gente pensa em personalidade, não é isso. Então, refere-se ao quê? Ao modo relativamente consciente e peculiar de uma pessoa pensar, sentir e agir. E quando a gente fala consciente, são aquelas características, são aqueles traços que vão se manter os mesmos em diferentes situações. A pessoa não muda. Por exemplo, uma pessoa que é otimista, ela é otimista em diversas situações. Ela não vai se manter otimista num momento e pessimista no outro, não. É aquele traço que é constante, que é característico daquela pessoa e que se mantém mesmo em situações diferentes. E é peculiar por quê? Porque é aquela característica que torna aquele indivíduo um ser único, diferente de todos os demais. É aquela característica que, em uma determinada situação, vai fazer com que cada pessoa reaja de uma forma diferente. Então, isso que é onde ele fala de peculiar. Então, ou seja, o que é essa personalidade? É um conjunto total de características próprias do indivíduo, pelas quais ele vai se distinguir de todos os outros. Então, essas características, elas tendem a ser as mesmas em diferentes situações. Tendem a permanecer constantes em diferentes momentos, e essas características que definem o indivíduo como um ser único, diferente de todos os outros. E o modo como essas características se combinam faz com que esse indivíduo seja diferente de todos os outros e se torne esse ser único, diferenciado. E aí nós vamos trabalhar nessa semana sobre 3 teorias. A teoria da personalidade psicanalítica, que foi definida por Freud, e 2 teorias que vieram de discípulos de Freud, mas que se modificaram, se tornaram, pegaram outro caminho e aí fizeram teorias diferentes de Freud. Nós vamos ver na próxima aula de Erik Erikson e Jung, tá? Então vamos voltar para a teoria psicanalítica de Freud. Então Freud define a personalidade como um conjunto dinâmico onde existem componentes em conflitos e dominados por forças inconscientes. Então, a teoria psicanalítica, ele desenvolveu, né? Freud, ele falou, quando ele montou essa teoria, ele falou o seguinte, que a personalidade de uma pessoa, ela está concluída mais ou menos até os 4, 5 anos de idade. Então, na infância você já forma a sua personalidade. Para Freud, ela já se completa, ela já se conclui. E ele tem como base a sexualidade. Sexualidade aqui não é a genitalidade, tá, gente? Então, ele estruturou essa teoria da personalidade em 2 modelos. O primeiro modelo, ou primeira tópica, ele falou e ele pensou no que ele dividiu em consciente, pré-consciente e inconsciente. Né? Consciente é aquilo que está na minha mente agora, que eu consigo ver, que eu consigo me lembrar. Né? O pré-consciente são as minhas lembranças, muitas vezes nebulosas. E o inconsciente é aquilo que foi reprimido e que é desconhecido por mim.
está no meu inconsciente, eu não tenho acesso a ele conscientemente. Depois de alguns atendimentos, de alguns anos, ele reformulou isso aí e chegou ao segundo modelo, que ele chamou de segunda tópica, onde ele inseriu aí o que ele chama de id, ego e superego, onde id é o princípio do prazer, o ego é o princípio da realidade e o superego são os princípios morais. Então, dentro da teoria psicanalítica, como Freud falou mais lá atrás, define a personalidade como o quê? Como um conjunto dinâmico onde existem componentes em conflitos e dominados por forças inconscientes. Então, aqui ele vai colocar o que é esse inconsciente. Então, Freud concluiu através de experiências realizadas quando ele acompanhava o médico Charcot em Paris, dentro de um manicômio, e principalmente quando ele começou a trabalhar junto com outro médico chamado Breuer, né? E aí, junto com ele, principalmente com Breuer, ele começou a considerar não apenas o consciente, né? Mas sim que nós temos certas patologias que não advêm só do consciente. Se eu considerar só o consciente, eu não vou compreender essas patologias ou esses comportamentos humanos. E ele começou a perceber que para compreender esse ser humano, ele teria que admitir a existência de um outro lugar que ele denominou de inconsciente, né? E esse inconsciente seria o quê? Essa zona do meu psiquismo, do psiquismo de cada ser humano, que é constituída por desejos, pulsões, tendências, recordações que ele chamou de recalcadas, reprimidas, fundamentalmente de caráter sexual. E esse consciente, né? E ao consciente, para ele, é possível aceder, ou seja, chegar até ele através de introspecção. Então, aquilo que está no meu inconsciente eu não tenho como, eu só tenho condições de entender, saber, ouvir aquilo que está no meu consciente através da introspecção, de começar a perguntar, pensar, analisar e ver. E que esses materiais inconscientes, para Freud, eles não são acessíveis através da autoanálise, né? Por quê? Porque eles não tendem a tornar-se conscientes. Então, há uma censura, toda vez, que impede esse material que está no meu inconsciente de vir à tona, né? Então, eu não tenho acesso às minhas pulsões e desejos inconscientes. Por quê? Porque existe essa censura que recalca eles lá para o meu inconsciente. E o recalcamento seria exatamente isso, um mecanismo de defesa que é desenvolvido pelo próprio, né, inconsciente, que vai fazer com que esses materiais que procuram tornar-se conscientes, eles sejam reprimidos e retornados ao inconsciente, tá? Então, quando ele lançou essa segunda tópica, que foi o id, o ego, o superego, ele constituiu essas três instâncias, são três zonas, onde o id corresponde o quê? A todo o material que está no meu inconsciente. Aí ele diz que todo esse meu inconsciente primitivo, instintivo, a partir do qual se formam o ego e o superego, ele chamou de id, né? E esse id, essa zona que é inconsciente, ela é regida pelo princípio do prazer, tá? Ele é muito hedonista, ele é solto, ele é livre, e o que rege ele é esse princípio do prazer. Já o ego, ele falou esse ego como se fosse uma zona fundamentalmente consciente, que se forma a partir do id, né? E ele vai se reger pelo princípio da realidade, do aqui, do agora. E ele vai ser esse mediador entre as minhas pulsões inconscientes e as exigências do meio do mundo real, né? Aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Então, esse ego, ele vai ser esse mediador.
é entre o id e o superego. Por quê? Porque o superego é aquela zona do psiquismo que corresponde à interiorização das normas, dos valores, das normas sociais e morais. Então ele pressiona, né, o superego, ele pressiona o ego para que ele controle o id, que é aquela zona que não tem controle, é aquela zona que é regida pelo prazer, pelo impulso, né? Então o ego ele fica entre essas duas instâncias, mediando isso daí, o princípio do prazer, né? E o princípio das normas, dos valores sociais, dos morais. Calma, não é tanto a um nem a outro, mas tentando mediar essas duas zonas. Então, falando mais, como eu disse para vocês, a teoria psicanalítica ela é uma teoria que se baseia na sexualidade e, como eu já disse mais ou menos anteriormente, a sexualidade que fala da teoria psicanalítica, ela não é e não pode ser associada à genitalidade. O que é essa sexualidade? É que toda na teoria da psicanálise, a essa sexualidade ele vai corresponder ao prazer que tem origem no meu corpo e que suprime a tensão, tá? A tensão que tem também no meu próprio corpo. E todo o desenvolvimento da personalidade é um processo que se dá numa sequência de fases, né? Que ele chamou de fases psicossexuais. Então, ele falou, ele montou, né, Freud, que o desenvolvimento se dá através dessas fases. Ele pontuou 5 fases: fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latência e fase genital. Então, todas essas fases, elas são ligadas ao corpo, né? Por isso sexual, porque é ligada ao corpo. Fase oral. A fase oral, ela vai decorrer do nascimento do bebê, quando nasce, até cerca dos 12 ou 18 meses. Então, ele fala que a zona erógena daquela criança é a boca. Então, tudo ele sente pela boca, né? A sexualidade, ela é autoerótica nesse sentido. E é nesse estágio que o ego começa a se formar, tá? Então, o princípio dele, a zona erógena do prazer que ele vai sentir é na boca. Por isso a criança, ela suga, né? Por quê? Porque o primeiro contato dela é com a boca. Quando ela está com fome, que ela não consegue dizer, ela vai percebendo que o chorar dela chama a atenção da mãe, que vem para cuidar, que vem para acalentar, que vem para acalmar. Então, toda a zona onde ela vai se exprimir é pela boca. Tem a fase oral. Depois vem a fase anal, que decorre dos 12, 18 meses até os 2, 3 anos de idade, onde a zona erógena é a região anal, né? Então, é um momento em que a criança ela começa, né, a controlar os seus esfíncteres, ou seja, as suas fezes, se eu fazer cocô ou não. Então, tudo isso vai gerando o quê? Um prazer. Não é um prazer consciente, gente, é um prazer inconsciente, mas é por ali que a criança vai sentindo prazer, né? E é nessa fase que se faz o quê? A educação para a higiene, que a criança começa a se educar também para a higiene, né? E aí vem a fase fálica, que decorre dos 3 aos 5, 6 anos de idade. A zona erógena é a região genital, e que surge aí aquilo que para Freud é o formador da personalidade, que é o complexo de Édipo. E aí tem-se a formação do superego, né? Onde o complexo de Édipo consiste na atração da criança pelo progenitor do sexo oposto e a agressividade para com o progenitor do mesmo sexo. Depois tem a fase de latência, que decorre dos 5 aos 6 anos até a puberdade, que caracteriza-se por uma aparente atenuação da atividade sexual, né? Poderá ocorrer até uma amnésia infantil, a criança não se lembra do que aconteceu nas outras fases. E a fase genital, que decorre a partir da puberdade, né? A zona erógena é a região genital, e esse é a última fase, né, do desenvolvimento da personalidade.
Há uma reativação do complexo de Édipo, daquilo que foi vivenciado na fase fálica, né? E o prazer sexual envolve todo o corpo, integrando todas as zonas erógenas. E aí Freud, né, ele elaborou todo esse método próprio para quê? Para explorar o inconsciente. E para tal, ele recorreu a várias técnicas, porque o inconsciente a gente não tem como acessar. Então, para que Freud acessasse, né, todo esse conteúdo inconsciente, ele montou um conjunto de técnicas que permitem trazer ao consciente as causas não conhecidas dos problemas e conflitos dos pacientes, né? E aí algumas das técnicas utilizadas por Freud foi análise da transferência, análise dos atos falhos, das associações livres e da interpretação dos sonhos, né? A análise da transferência seria o quê? É um processo em que o analisado transfere para o psicanalista os sentimentos de amor e ódio vividos na infância, sobretudo relativo aos pais. A análise dos atos falhos são os erros individuais que são manifestos, né, que manifestam os desejos recalcados no meu inconsciente e que irrompem na vida cotidiana. As associações livres e as interpretações dos sonhos, né, que é diferente de tudo aquilo que você possa ver em qualquer outro lugar, né. Segundo Freud, o sonho seria a realização simbólica de desejos recalcados. Então, ele faz a distinção entre o que é o conteúdo manifesto do sonho e conteúdo latente. Cabe ao analista, aquele que está ali, o psicanalista, dar sentido e interpretar os sonhos narrados, tá bom? E a gente fica por aqui, até a nossa próxima aula.